Olá e seja muito bem-vindo ao Alerta Brasil desta segunda-feira. Confira o que é destaque na nossa edição de hoje. Carcereiro bêbado. 7 detentos fugiram da cadeia depois que um agente embriagado deixou o portão aberto. É inacreditável e os detalhes eu te conto daqui a pouco. E tem muito mais aqui no Alerta Brasil. Transporte clandestino. Crianças são levadas para a escola em situação alarmante. Algumas, como você está vendo aí na imagem, ficavam até no porta-malas. A reportagem completa eu te mostro já já. E claro que antes das notícias eu vou te falar como fica o tempo e trânsito. Vamos então lá para a Avenida Paulista, cartão postal de São Paulo, nesse momento 14 graus. A máxima prevista para hoje é de 23. O dia vai ser de sol, mas como você está vendo, com muitas nuvens. Agora, para falar de trânsito, é lá na Marginal Tietê. Nesse momento, 137 quilômetros de lentidão, principalmente quem está circulando pela região sul. Atenção para o rodízio de placas, o pessoal já vai jogar na tela, hoje com os finais 1 e 2. Metrô operando normalmente, assim como os trens aí nessa segundona. E agora a gente já corre para a internet para saber o que o pessoal está comentando por lá. O que vai ser assunto? Joga na tela aqui, ó. A gente começa, infelizmente, com notícia triste lá do Twitter. Funkeiro Mr. Catra morre aos 49 anos, vítima de câncer no estômago. Lá no Facebook, na rede social, ataque com faca deixa pelo menos 7 pessoas feridas, isso em Paris. Lá no Google teve futebol do final de semana. Lucas Lima exalta o domínio no clássico. Poderíamos ter feito mais. E a gente desce lá na ferramenta de pesquisa, ainda falando de futebol. Lindoso lamenta pênalti perdido. A responsabilidade, ele está dizendo, ó, que é toda dele. E lá no Google ainda, após derrota, Jair vê falta de confiança e também espera a reação do Timão. E a gente fecha com bola lá no Google, Vasco perde pro Vitória e fica na beira da confusão no Campeonato Brasileiro. Ficou curioso, quer saber disso e muito mais? Corre pro nosso portal R7, que tá tudo lá na íntegra para você. Faz o seguinte, a turma já vai colocar também o nosso WhatsApp na tela, vai comentando a nossa edição dessa segunda-feira. Fala de onde você é, de onde está nos acompanhando, o que gostaria de ver aqui hoje no nosso jornal, fechado? Manda o recado, tenho certeza que o celular já está na mão, é só mandar o seu WhatsApp que eu estou aqui com o meu telefone esperando o seu recado, fechado? O Alerta Brasil dessa segunda-feira só está começando, não sai daí, que daqui a pouco eu estou de volta com tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado. Já estamos de volta, acerta o seu relógio, agora 8 horas e 39 minutos. E nós abrimos essa edição com uma notícia triste. Depois de 1 ano e meio de tratamento, o cantor Mr. Catra não resistiu e morreu ontem em São Paulo. Ele tinha um câncer no estômago. Em São Paulo, apenas os amigos mais próximos e familiares puderam acompanhar o velório. A todo momento, eles se aproximavam para prestar as últimas homenagens ao cantor e compositor. Mr. Catra tinha 49 anos e lutava contra um câncer gástrico. O filho Alan foi um dos últimos a ver Catra vivo. Conversou com o pai horas antes de receber a notícia da morte. Estava sedado, né? Não estava abrindo a vista, não estava conversando, mas estava ouvindo tudo. Balançava a cabeça. Eu entrei, falei que eu amava ele muito, fiz uma oração lá com ele. Além de empresário, Alex era amigo do funkeiro. Era uma pessoa extraordinária, do bem, sempre em prol do próximo. E morreu lutando pelo próximo, pela vida dele e querendo levar o melhor para o Brasil aí e pôs em mais fã deles. Mr. Catra lutava contra o câncer gástrico há 1 ano e meio. Chegou a perder mais de 30 quilos durante o tratamento. No último mês foi internado várias vezes. Daqui de São Paulo, o corpo do funkeiro segue para o Rio de Janeiro, onde acontece um velório aberto para os fãs e também o enterro. O cantor estava internado neste hospital em São Paulo. Atendendo a um pedido dele, as córneas de Mr. Catra foram doadas. A córnea fica no banco por 14 dias. 14 dias. Até um receptor. Mas não demora tudo isso. Após a morte, vários amigos vieram para amparar a família. A gente acreditava muito na recuperação dele, mas... O rapper Mano Brown, dos Racionais MCs, também prestou solidariedade ao amigo e parceiro em vários sucessos. Silvia, a mulher de Catra, que o acompanhava no hospital, estava muito abalada. Eu agradeço a todos a preocupação. Só que agora, tá muito difícil para mim falar. Certo. Mas depois eu tenho certeza que eu vou atender todo mundo, sim, vou falar com todo mundo, entendeu, gente? Vocês desculpa aí qualquer coisa, tá entendendo? Não recorra à violência, seja puro no convívio. Mr. Catra chegou a cursar Direito. Começou na música como guitarrista de uma banda de rock. Passou pelo rap e no funk encontrou a maior paixão. Catra deixou 4 álbuns de músicas inéditas gravadas.
gravados. O primeiro de 9 videoclipes já prontos seria lançado nesta semana, mas foi adiado após a internação do funkeiro. E essas obras em breve estará aí na rua aí para todo mundo curtir e dar essa despedida para ele. Vandinho disse que o pai estava cheio de planos para o futuro. Ele estava bem, estava esperançoso, conversou com a gente sobre nossa carreira, sobre nosso futuro. E é isso que ele deixou pra gente, esse legado, né? De ensinamento. Ele sempre foi um cara carinhoso, sempre foi sábio, sempre cobrou muito da gente como pessoa. E eu espero ser um bom pai como ele foi. Mr. Catra tinha se mudado há pouco tempo para Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, onde morava com uma das mulheres e 12 filhos. Ele deixa 3 mulheres, 32 filhos e 4 netos. Saudade bateu, deu vontade de ligar. Eu atendi pra te dar a resposta. Me largou sem pensar que ia voltar, mas já passou da hora. E agora? Todo mundo acreditava nessa recuperação, claro, fica os nossos sentimentos aqui para toda a família. Agora a gente muda de assunto para falar que 4 pessoas foram mortas a tiros em ataques na Grande São Paulo, isso nesse final de semana. Em Carapicuíba, as vítimas foram um comerciante e também um mecânico. Já em Osasco, 2 estudantes estavam conversando quando foram surpreendidos pelos assassinos. Este homem perdeu o amigo para a violência em Carapicuíba e está inconsolável. Ontem eu fui enterrar o meu melhor amigo. É muito difícil acreditar nisso. O amigo dele era Eduardo Florentino, dono desta lanchonete onde o crime aconteceu. 3 pessoas foram atingidas pelos disparos, 2 morreram. Eduardo Florentino, dono da lanchonete, e Jonatas Batista, que era mecânico e consertava o carro de Eduardo no momento do crime. Os bandidos, que usavam coletes à prova de balas, fugiram. No local, a polícia encontrou cápsulas de pistola e de fuzis. O amigo de Eduardo estava em casa quando ouviu os tiros e logo em seguida os gritos de socorro da esposa da vítima. De repente a mulher dele veio correndo aqui para nossa casa pedindo ajuda, gritando meu nome, falando que tinha matado ele. Segundo o rapaz, Eduardo tinha a lanchonete há 1 ano e agora ela estava progredindo. O comerciante era querido por todos e não tinha inimizades. Pelo que eu sei, conheço muito bem ele não tinha nenhum tipo de briga, rincha com ninguém, né? Então, não sei que pode ser feito isso. E este outro morador do local conta que conhecia o dono da lanchonete desde a infância e estava dormindo quando ouviu os disparos. Muitos tiros. De 18 para lá, foi bastante, muito tiro. De Carapicuíba viemos até Osasco num trajeto de cerca de 20 minutos, onde outro ataque aconteceu meia hora depois. 3 estudantes conversavam bem aqui, neste escadão, quando homens armados chegaram em um carro prata e atiraram. Um conseguiu escapar, os outros 2 morreram na hora. No local também foram encontradas cápsulas de pistola e de fuzil. Este vizinho diz que acordou com o barulho dos disparos. Esse cara estouro, né? Tá com uma briga com moto aí direto, dá aqueles estouros, sabe? Os moradores estão assustados, já que ainda não esqueceram de outra cena de violência na mesma rua. Um bar foi um dos locais da maior chacina do estado de São Paulo, que ocorreu há 3 anos e deixou 23 pessoas mortas. A gente fica pensando que é vizinho da gente aqui, nesse escadão aí. Tem tanta escada que a gente desce, tem irmão que... Tem colega que mora aí, tem irmão que mora aqui, que sai cedo aí para trabalhar nessas vielas aí, né? E agora uma história tão surreal que parece ser piada de mau gosto. Olha só, 7 detentos fugiram de uma delegacia na capital paulista. A suspeita é que um carcereiro tenha deixado o portão aberto porque estava embriagado, ou seja, bêbado. Olha só essa reportagem. O trabalho dele é garantir que os presos continuem atrás das grades, mas ele é que acabou assim, algemado. No trabalho, o Anderson foi levado detido para a corregedoria da Polícia Civil. A missão? Explicar como presos fugiram da delegacia no início do plantão dele. A delegacia, que fica na Vila Carrão, na zona leste de São Paulo, tem várias câmeras e elas registraram a saída dos presos. A polícia fez buscas por toda a região à procura dos fugitivos.
é que um dos presos teria se arrependido da fuga e voltado aqui para a delegacia contando a seguinte história. Anderson teria chegado bêbado ao trabalho, aberto a cela e mandado todos embora. Mas o carcereiro nega. Ele diz que foi rendido por um dos presos com uma chave de braço, que desmaiou, que quando acordou já tinham todos fugido. Felino Lopes Feitosa, de 52 anos, se entregou ainda durante a madrugada. Ele prestou depoimento e voltou para a cela. Até o domingo, ainda estavam foragidos Conrado de Miranda Lupe, de 29 anos, Wellington Rocha da Silva, de 27, Leandro Rezende Oliveira, de 26, Anderson Rodrigues da Silva, de 30 anos e Bruno Silva Galli, de 36 anos. A Corregedoria vai investigar o que realmente aconteceu. Se for comprovada a má conduta do carcereiro, ele irá responder a um procedimento administrativo. Bom, você viu aí durante a reportagem que agora a polícia vai investigar o que aconteceu. São duas versões. De um lado, o carcereiro disse que foi rendido aí por um criminoso com uma chave no pescoço. Eles conseguiram sair de lá, pegaram a chave e deram no pé. Do outro lado, os criminosos disseram que esse carcereiro, que você está vendo aí na imagem saindo da delegacia, chegou bêbado, alcoolizado no trabalho, abriu a cela e falou: ó, vamos todo mundo para casa, vamos curtir o feriadão, vai lá curtir o seu final de semana com a família e depois, se der, você volta. Aí agora a polícia também tenta entender uma outra versão que está sendo dada por um preso que voltou, se arrependeu de ter saído e chegou lá contando a seguinte história: ó, eu realmente fugi, mas realmente o funcionário de vocês voltou bêbado aqui para o trabalho e deixou todo mundo ir embora. É absurdo. Tá aí, ó. A foto de todos os que realmente fugiram, não voltaram para a delegacia, deram no pé. Somente um foi recuperado porque aceitou voltar aí para trás da cela para não piorar ainda mais a situação dele. Bom, em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que não compactua com desvios de conduta por parte dos integrantes da Polícia Civil e que, caso seja comprovada a atitude, o agente pode ser demitido. Ele passou por uma audiência de custódia e vai responder ao processo em liberdade. É absurdo, é um caso mais revoltante do que o outro. Agora a gente faz um balanço desse final de semana, feriadão, todo mundo saiu para viajar. A Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização nas estradas no feriado e na Operação Independência. O Balanço Nacional de Acidentes vai ser divulgado hoje à tarde, mas nas rodovias gaúchas a situação foi bem violenta. Pelo menos 22 pessoas morreram em acidentes graves. Olha só. 2 pessoas morreram no acidente envolvendo uma caminhonete e um ônibus. Foi na ERS 404, em Rondinha, no norte do Rio Grande do Sul. Segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, os 2 veículos bateram de frente. O motorista da caminhonete morreu na hora. Já o motorista do ônibus foi hospitalizado em estado grave, mas não resistiu e também morreu. Neste acidente morreram um homem de 63 anos e uma mulher de 61. Outras 20 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais de Passo Fundo. Um ônibus com placas de Marau bateu atrás de um caminhão com placas de Erechim. O acidente foi na ERS 135 em Sertão, Norte Gaúcho. Na BR 285 em Muitos Capões, nordeste do estado, um carro saiu da pista em uma curva e capotou. 6 pessoas estavam dentro. Morreu um jovem de 19 anos. Na Estrada do Mar, em Osório, um Porsche avaliado em mais de R$200 mil se envolveu em acidente. O motorista foi encaminhado ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa. Na ERS 118, em Gravataí, na região metropolitana, mais um acidente, mas desta vez sem feridos. O casal que estava no carro sofreu lesões leves. O motorista tentou desviar de um animal e perdeu o controle do veículo. Por isso, da gente com medo de sair de casa durante o final de semana, não é para menos, tem motorista imprudente. É claro que a polícia que investiga para saber de quem aí no caso foi a culpa de tantos e tantos acidentes que aconteceu no sul do país. Claro, como eu disse, o balanço vai ser divulgado aí dessa Operação Independência que aconteceu em todos os estados para saber qual foi o resultado se comparado com o mesmo período aí de 2017. Agora a gente muda de assunto para falar que uma pedra jogada num carro por um usuário de drogas provocou um ferimento grave no passageiro. Isso aconteceu dessa vez no Rio de Janeiro. O carro seguia pela Avenida Brasil, a via expressa mais importante do Rio de Janeiro. O administrador de empresas Antonielli Silva e um amigo tinham saído de um bar e voltavam para casa de madrugada quando foram atacados por um jovem que, segundo a polícia, estaria sob efeito de drogas. O motorista contou que o homem invadiu a pista e jogou uma pedra no para-brisa do carro. O passageiro Antonielli da Silva, de 32 anos, foi atingido na cabeça. O amigo não se feriu. Policiais que estavam na Avenida Brasil viram toda a ação. Essas fotos mostram o tamanho da pedra que atingiu o passageiro. Foi exatamente nesse ponto que os policiais encontraram o carro parado e o passageiro ferido.
Depois de deixar a vítima no hospital, os policiais retornaram aqui para a Avenida Brasil e encontraram o homem que atirou a pedra. Ele agrediu os policiais, acabou sendo baleado e foi levado para o mesmo hospital onde estava o homem ferido por ele. O suspeito não corre risco de morrer. Já Antonielli foi transferido para um hospital particular e está na UTI. O estado de saúde dele é grave. Antonielli passa todos os dias pelo trecho onde foi ferido. A Via Expressa é vizinha de comunidades controladas por traficantes e milicianos. Quem percorre os 58 quilômetros da Avenida Brasil nem sempre tem a certeza de que vai chegar ao destino. Já fui assaltado uma vez aqui na Avenida Brasil, na subida da Transolímpica. Aqui realmente está meio complicado. Muito assalto, constantemente, já não tem mais segurança. Não tem segurança para sair de casa, nem para ir na padaria. Você viu o tamanho da pedra que atingiu ali o passageiro? É claro que ele permanece internado, não tem estado grave, não poderia ser para menos. Quase morreu ali no momento em que esse atentado aconteceu. Um usuário de drogas pegou uma pedra e jogou no para-brisa, quebrou o vidro e atingiu a cabeça desse rapaz. Agora a gente muda de assunto para falar que policial militar é morto em tentativa de assalto, dessa vez na zona sul de São Paulo. Ele estava de moto quando foi abordado pelos criminosos. Os criminosos não conseguiram roubar a moto do policial, mas levaram a arma dele. Ele foi rendido quando passava por esta avenida na Vila Moraes, na zona sul de São Paulo. Nas redes sociais, os amigos lamentaram a morte de Hélio Valentim Júnior, que tinha 25 anos de polícia militar. Os peritos estiveram no local e já começaram a investigar o crime. De acordo com a polícia militar, 4 criminosos abordaram o policial de folga em 2 motos e anunciaram o assalto. Não se sabe se ele reagiu ou se os assaltantes descobriram que ele era PM. Hélio acabou baleado. Os criminosos fugiram e até agora ninguém foi preso. O número de policiais militares de folga mortos no estado de São Paulo aumentou do primeiro para o segundo trimestre deste ano. Passou de 21 para 23. No caso deste domingo, Hélio foi socorrido e trazido para este hospital, mas não resistiu ao ferimento e morreu. E um suspeito de ser o homem de confiança do traficante Fernandinho Beiramar foi preso em um hospital do Rio de Janeiro. Ele estava internado depois de levar um tiro durante uma operação do Exército, isso no mês passado. Gabriel Júnior Pinto de Brito foi preso no quarto do hospital onde estava internado há 20 dias. Você está preso por associação para o tráfico de organização criminosa, ciente? O suspeito foi atingido em uma operação do Exército em agosto nos complexos da Penha e do Alemão e conseguiu ser socorrido sem levantar suspeita ao se passar por morador. 3 militares e 5 suspeitos morreram nas ações que faziam parte da intervenção federal. Gabriel é conhecido no mundo do crime como Verruga e seria um dos chefes do tráfico das comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, dominadas por Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, que está preso. O traficante cumpre pena em presídio federal no Rio Grande do Norte. E seria Gabriel um dos homens de confiança de Beiramar. Segundo policiais da Delegacia de Combate às Drogas, o suspeito administrava a movimentação financeira da quadrilha. Gabriel é o segundo suspeito de tráfico preso no Hospital Getúlio Vargas depois da operação nas comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro. No mês passado, Éber do Nascimento Cândido, apontado pela polícia como chefe do tráfico da comunidade do Jacarezinho, também estava internado. Ele se passou por um morador e foi socorrido depois de levar um tiro, mas acabou descoberto no dia seguinte. Estava no hospital, mas não livre da polícia. Agora a gente fala de gente famosa. O cantor Gustavo Lima desmarcou os shows do final de semana depois que se sentiu mal. Agora os fãs, melhor dizendo, é claro, que estão bem preocupados. O que será que está acontecendo aí com o cantor? Gustavo Lima foi internado no sábado à noite aqui no Hospital Belo Horizonte, no bairro Cachoeirinha. Segundo a assessoria do cantor, ele passou mal depois de se apresentar em um festival na capital mineira. Após ser internado, Gustavo Lima foi examinado, medicado e ficou em observação. Nas redes sociais, enquanto ainda estava no hospital, Gustavo Lima postou este vídeo onde aparecem os filhos. No post, ele disse: vivendo, carregado, perguntas e questionamentos, todas sem reação. Meu travesseiro não tem sido agradável. Dormir tem sido difícil.
A saudade está enorme. E ao fim dos cabelos brancos sem uso de tintura, shampoo e condicionador Francisco Alves irão trazer a cor natural dos seus cabelos. O shampoo e o condicionador Francisco Alves irão suprir o seu tinteiro biológico sem uso de tintura. Vale lembrar que não é tintura. Se seus cabelos são loiros, eles voltarão a ser loiros. Se forem pretos, voltarão a ser pretos. E é um produto de resultado gradativo. Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. Dá só uma olhada no que eu tô falando. Cabelos brancos? Nunca mais! Você arranca este ou aquele, mas a raiz branca está lá. E você acha que precisa recorrer a tinturas químicas? Esqueça isso! O shampoo e condicionador escurecedor Francisco Alves vai trazer a cor natural de volta ao seu cabelo. Não é mágica, não é tintura. Quando o tinteiro natural enfraquece, o cabelo branco aparece e você envelhece. Usando o nosso shampoo e condicionador escurecedor, você traz de volta a cor natural do seu cabelo. Ligue agora e peça o seu tratamento. 11 5585 4000. Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. E agora eu quero pedir para você mandar o seu recado para nós. Diz de onde você é, de onde nos acompanha, qual a sua cidade, qual o seu estado. O WhatsApp já está na tela. Eu vou fazer agora um intervalo bem rapidinho. Não sai daí que daqui a pouco eu estou de volta com tudo aquilo que você precisa saber para começar a sua semana muito bem informado. Já estamos de volta, agora 9h04. E a Polícia Federal pediu a quebra de sigilo telefônico e também de dados de Adélio Bispo, o homem que atacou Jair Bolsonaro com uma faca. O candidato à presidência se recupera ainda na UTI de um hospital em São Paulo. O boletim médico divulgado no fim da tarde de domingo diz que o quadro de saúde de Jair Bolsonaro continua em evolução. A paralisia intestinal está regredindo, o que significa que o candidato a presidente pelo PSL pode voltar a ingerir alimentos via oral nos próximos dias. A alimentação tem sido, se não me engano, aqui pela veia, né? Ele não tá comendo ainda, não está se alimentando. Ainda tem que ver a questão da retomada dos movimentos peristálticos para o normal funcionamento dos intestinos. Acreditamos que aos pouquinhos isso aí vá sendo restabelecido. Eduardo Bolsonaro disse ainda que o pai saiu da cama e se movimentou pelo quarto pelo segundo dia seguido. Segundo os médicos, ele não apresenta dores. Ele deu uma andadinha bem de leve hoje, né, com a ajuda de um andador, ainda ligado a muitos aparelhos, tá falando pouco. Até os médicos mesmo falam para não estimular ele a falar, porque ele tem que se manter em repouso ainda. Por causa da orientação médica, somente os familiares mais próximos estão tendo contato com Bolsonaro aqui neste hospital da Zona Sul de São Paulo. E ainda assim de forma bem restrita. Ele segue na UTI e apresenta uma leve anemia. A Polícia Federal investiga o ataque e pediu a quebra do sigilo telefônico e de dados de Adélio Bispo de Oliveira, que confessou ter esfaqueado Bolsonaro por divergências ideológicas. A PF quer saber ainda se Adélio recebeu ajuda. Mais 2 pessoas, sendo uma que está internada depois de se envolver em uma briga durante a agressão, são suspeitas de participação no ataque ao candidato. Os advogados de Adélio descartam a participação de outras pessoas, inclusive um mentor intelectual. E a Polícia Federal vai aumentar o número de agentes que fazem a proteção dos candidatos à presidência da República. O candidato Álvaro Dias, do Podemos, que não tinha solicitado proteção da Polícia Federal, hoje no interior de São Paulo já contava com a escolta de 4 agentes. A Polícia Federal ofereceu essa segurança e nós estamos sendo acompanhados, sim. Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL e Marina Silva, da Rede, suspenderam as atividades de campanha nesta sexta-feira em solidariedade a Jair Bolsonaro. Ciro Gomes, do PDT, cancelou a caminhada que faria pela manhã em São Luís, no Maranhão. Mas à tarde ele retomou a agenda no Ceará. Cabo Daciolo, do Patriota, e Henrique Meirelles, do MDB, já não tinham compromissos previstos para o 7 de setembro. O candidato do MDB disse que não irá usar a segurança da PF. Eu não tenho nenhuma indicação de que possa haver reações extremadas à minha pessoa nesse momento. Amanhã os candidatos
candidatos devem retomar a agenda pelo país. Já os coordenadores de campanha seguem para Brasília, onde tem uma reunião com o diretor-geral da Polícia Federal. Eles vão discutir o esquema de segurança daqui para frente durante a campanha. A segurança dos candidatos é determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os presidenciáveis têm direito à escolta de agentes da Polícia Federal. Até agora, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Marina Silva e Geraldo Alckmin já tinham solicitado o apoio. 80 policiais faziam esse trabalho. A escolta de Bolsonaro era maior, 21 policiais. Ontem, durante o ataque, 13 deles acompanhavam o candidato. Segundo o ministro de Segurança, Raul Jungmann, o esquema será reforçado e os candidatos precisam tomar precauções. Se os candidatos não seguem as orientações da Polícia Federal, obviamente fica praticamente impossível fazer a segurança. Deve-se fazer crescer esta segurança em média em 60% do efetivo disponível que se tinha até então. E só para ressaltar, assim que um novo boletim médico do candidato Jair Bolsonaro for divulgado, nós voltamos a tocar nesse assunto. Documento que deve sair a qualquer momento. E agora a gente muda de assunto para falar de flagrante de transporte clandestino de alunos. Alguns estudantes são levados para a escola até no porta-malas. Nós separamos esse vídeo para você acompanhar, tá? O que você está vendo aqui no canto, claro, é um adolescente, para não identificar, nós borramos parte da imagem dessa garota entrando nesse Uno, onde seria encaminhada para o colégio onde estuda. O que a gente percebe é que outras pessoas, outros adolescentes, estão até no porta-malas, para você ter uma noção do quão é a situação lá dentro, quão ruim é e como eles estão apertados. E tá aí, ó. Imagina o risco de acidente, o carro está até rebaixado na parte de trás. Já pensou se uma batida ocorre? Para onde essas crianças, esses adolescentes, eles vão parar com tudo isso? É uma história alarmante, essa repercussão também aí teve aumento nas redes sociais depois que esse vídeo acabou sendo divulgado. Olha só pela situação constrangedora que esses alunos passam para chegar no colégio. As imagens gravadas com um celular mostram uma estudante entrando no carro. Repare que há outras crianças no veículo, inclusive um garoto no porta-malas. Elizabeth vende balas em frente a esta escola no centro da cidade e diz que os clandestinos estão lá todos os dias. São crianças pequenas e os pais confiam, acham que estão deixando na porta da escola mesmo e na realidade isso não está acontecendo. Não dá estabilidade nenhuma para os meninos porque não tem o cinto, é uma criança até sentando no colo de outros aí, como acontece, é muito perigoso. Os veículos regulares têm que estar com a documentação em dia, fazer manutenção periódica e 2 vistorias ao ano. Os condutores também precisam ter autorização na carteira para transporte remunerado e passar por uma capacitação. Sérgio é pai de 2 alunas e afirma que mesmo com a opção do serviço mais barato, prefere as vans oficiais. Se tem cinto de segurança, para mim é uma coisa muito importante. Condição de pneu, condição dos bancos. E a estrutura em geral do veículo. Não adianta querer economizar financeiramente, sendo que a vida do seu filho corre risco. Não compensa, não. O transporte clandestino não garante a segurança dos estudantes e pode ser um risco. Se for flagrado, o veículo é retido e o motorista paga a multa. A fiscalização é realizada na porta das escolas, diariamente e de forma itinerante também, procurando coibir o transporte clandestino e também vendo a conduta dos legalizados. Transporte clandestino não garante nada e também puxão de orelha nesses pais. Não estão vendo aí o veículo em que o filho está entrando para chegar até a escola? Aí depois acontece um acidente, não adianta falar que foi uma fatalidade. A gente muda de assunto agora e vai ao vivo para o Rio de Janeiro, porque o repórter Grange Ferreira traz atualizações do caso do taxista de 64 anos que foi encontrado morto na última semana. Granger, um ótimo dia para você. Bom dia a todos que acompanham a Record News. Deviano Fernandes Lima, de 28 anos, se entregou, na verdade se apresentou na Delegacia de Vitória da Conquista, na Bahia. Ele disse estar se apresentando porque tanto a irmã quanto o cunhado foram apreendidos, ambos têm 17 anos, apreendidos na cidade de Serra. E ele explicou o motivo. Ele explicou como foi a situação. No caso, ele é o principal suspeito da morte do taxista José de Oliveira dos Santos. E ele explica que deixa o corpo do José na cidade de Rio Bonito, às margens da BR-101. Depois ele vai com o carro
até o distrito de Bitioca, no norte fluminense, na cidade de Campos, deixa o carro e com a família procura uma ajuda num posto de combustíveis. Lá ele consegue um outro táxi para ir para a cidade de Serra, no Espírito Santo. Boa parte da família ficou, aonde inclusive a irmã e o cunhado foram apreendidos. E eles seguiram viagem para a Vitória da Conquista. Quando soube da apreensão dos parentes, ele acabou se entregando. A explicação inicial seria por um desentendimento com o taxista, possivelmente no valor que tinha sido inicialmente de R$ 1.500 para levar a família de São Paulo para a cidade de Campos. Agora, o casal, ele que inclusive é suspeito também de matar o motorista de Uber, Sérgio de Lima Dias Júnior, de 32 anos, que foi encontrado morto no Rio de Janeiro. Ele também tem passagens por outros homicídios, porte ilegal de arma e também tentativa de estupro de vulnerável. A esposa dele, também presa junto com ele, ela também já responde por estelionato. Ambos devem ser trazidos para o norte do estado do Rio de Janeiro e a polícia não descarta fazer acariações entre os envolvidos. Granger, cada um tem uma ficha aí policial que, pelo amor de Deus. Obrigado pelas informações, amanhã a gente volta a conversar um pouquinho mais. A gente começou a comentar esse caso na semana passada, você deve lembrar muito bem, agora a polícia aí finalizando o inquérito que nesses dias já deve ser encerrado. Agora a gente muda de assunto para falar que quase 100 imigrantes que moravam em acampamentos improvisados na capital de Roraima voltaram para a Venezuela. Eles decidiram retornar após um confronto que resultou na morte de um brasileiro e também do linchamento de um venezuelano. Os venezuelanos estavam em um acampamento que era improvisado, esperando a vaga num abrigo oficial que fica do outro lado da rua, que também está completamente lotado. Após o embarque do grupo, venezuelanos que preferiam ficar no Brasil invadiram outro abrigo da cidade, alegando medo de ataques de brasileiros. É uma situação muito triste. A governadora do estado já pediu ajuda do governo federal, só que por enquanto a situação, a informação que nós também já divulgamos aqui para você, é que novos militares foram encaminhados para lá, também alguns voluntários na parte da saúde para atender crianças e mães, enfim, todos que estão chegando por lá. É um cenário muito triste e que, claro, chama atenção para a nossa política, que vai ser feito agora com tantos venezuelanos que chegam aqui no Brasil. O processo de interiorização já começou, ou seja, alguns grupos estão sendo encaminhados para outros estados, outras cidades, porque não dá para ficar todo mundo naquela região, porque não tem espaço, não tem saúde, não tem condição para todo mundo viver ali de uma maneira digna. E refugiados venezuelanos encaminhados de Roraima para outros estados têm conseguido empregos e possibilidade de uma nova vida. A lenta reação do mercado de trabalho oferece algumas oportunidades, mas ainda está longe de ser o necessário para atender todo mundo. Num restaurante em São Paulo, o Carlos trabalha como auxiliar de cozinha. Na Venezuela, era jornalista da TV estatal e diz que precisou sair do país depois de denunciar um esquema de corrupção na empresa e receber ameaças. Durante um ano, sobreviveu fazendo bicos até conseguir este emprego. Não adianta você ficar pensando ou reclamando o que você fazia, o que você era antigamente. Não. As novas oportunidades que a vida dá, você tem que aproveitar o 100%. Além do Carlos, o restaurante já contratou outros 3 refugiados. Eles querem ajudar a empresa e quando você envolve eles no resultado de conhecer o produto e de saber a importância que eles têm, eles fazem com muito amor e muita paixão. No segundo trimestre do ano, aumentou o número de vagas com carteira assinada para estrangeiros no Brasil. Foram 2.406 empregos a mais, cerca de 800 para venezuelanos, principalmente aqui no estado de São Paulo. Números que não chegam nem perto da quantidade de refugiados que têm buscado uma nova chance aqui no país. A gente estima hoje que no Brasil a gente tem 86 mil refugiados de diferentes nacionalidades. Quase 50 mil ou um pouquinho mais de 50 mil são venezuelanos. Além de encontrar um mercado de trabalho difícil para os próprios brasileiros, os venezuelanos enfrentam dificuldades com a língua e o número ainda pequeno de empresas dispostas a abrir as portas para estrangeiros. A Isabela lembra o que os filhos passavam na Venezuela. Mãe tem fome, que posso comer. Hoje a professora trabalha para uma fábrica de chocolates como auxiliar de produção. Ainda mora com o marido e os filhos num centro para refugiados, mas espera aos poucos construir uma nova vida no Brasil. Eu sempre falo que aqui eu posso fazer, se eu trabalho, eu posso fazer. Em Venezuela se trabalha, se procura e não consegue. Que aqui tem esperança. Imagina que situação desesperadora, você não tem que comer em casa.
E agora uma cena também que é lamentável, uma reportagem que é inacreditável. Um homem é flagrado por um guarda municipal gravando as partes íntimas de uma mulher. Tudo isso aconteceu no supermercado e essa não foi a primeira ação dele. O que você está vendo agora, a imagem dividida, a tela, é esse homem que andava pelo supermercado como se estivesse fazendo alguma compra. Naturalmente, ele coloca o celular ali na cestinha, com a câmera virada para cima, e ele chega perto de uma mulher que estava com um vestido e ali com a cestinha passa por debaixo, fica alguns segundos. E essa imagem é a mais revoltante. Ele está fazendo isso com uma criança, uma garotinha que estava com a família no supermercado, e ele se aproxima ali com o celular na cesta para filmar o que tinha por debaixo do vestido. A situação é revoltante. Agora, para saber o que aconteceu com esse homem, você vê a reportagem completa. O homem caminha pelo supermercado que fica no centro de Campinas e escolhe alguns produtos. Depois ele vai até o caixa e parece mexer no celular. Repare que ele posiciona o aparelho dentro da cesta de compras e coloca a cesta embaixo da saia de uma jovem que está na frente dele. Ele, na verdade, está gravando as partes íntimas da mulher. O que o homem não sabia era que um guarda municipal de folga também estava no mercado fazendo compras e flagrou toda a cena. O guarda avisou os seguranças que levaram a vítima para uma sala reservada. Depois, ele deu voz de prisão ao suspeito. No momento que eu questionei ele, o motivo dele estar possivelmente fazendo essa filmagem, ele catou o celular em mão e tentou desbloquear o aparelho para apagar a filmagem. Durante a abordagem, o homem tentou se justificar e pedir desculpas. Ele pediu desculpa, informou que tinha um distúrbio, que ele não pensou na hora de fazer o fato, mas aparentemente com pura falsidade, porque a todo momento ele se mantinha calmo, frio. E um cidadão muito educado. Mas essa não foi a primeira vez que ele cometeu o crime. As câmeras de segurança do mesmo supermercado flagraram mais uma vez a ação do suspeito e com uma criança. Ele passa várias vezes para gravar a menina. Filmou por baixo de um vestido de uma menina de aproximadamente 8 anos. Conseguimos essas imagens também através do estabelecimento comercial e aqui na delegacia o delegado fez a apreensão do aparelho celular dele para a perícia fazer uma busca mais detalhada. O homem foi levado ao primeiro DP de Campinas, onde assinou um termo circunstanciado de importunação ofensiva ao pudor. Como a criança não foi localizada, ele não vai ser indiciado por pedofilia. O suspeito foi ouvido e liberado. Agora vai ficar em casa. Encontrado em Salvador o corpo do rapaz que estava desaparecido desde a quarta-feira da semana passada, depois de uma tentativa de estupro em alto mar. Após um dia inteiro de buscas, o corpo foi encontrado por um pescador nesta praia da capital baiana, que fica na Cidade Baixa. Robson de Jesus Santos Júnior, de 19 anos, morreu afogado depois de ser jogado em alto mar com outros 3 amigos, 2 garotas e um rapaz. Eu não quero que aconteça isso com ninguém. Os sobreviventes já prestaram depoimento. Disseram à polícia que estavam na praia quando foram convidados por 2 desconhecidos para fazer um passeio de barco. Essa foto mostra o grupo minutos antes de tudo acontecer. O clima de descontração foi interrompido quando os donos do barco tentaram estuprar as 2 garotas. Elas reagiram e os suspeitos resolveram então roubar os objetos pessoais do grupo e empurrar todos eles em alto mar. Robson era o único que não sabia nadar direito e logo foi levado por uma correnteza. Os sobreviventes nadaram 500 metros até a praia, quando conseguiram pedir socorro. Os suspeitos ainda não foram localizados. A polícia já identificou os criminosos, mas a identidade deles não foi revelada para não atrapalhar as investigações. A avó de Robson não consegue entender tanta crueldade. Estamos sem chão, uma vida. E 105 presos fugiram na madrugada de hoje de uma penitenciária de segurança máxima em João Pessoa. É realmente uma história que acabou de chegar e a gente já traz a informação para você. Segundo a polícia, cerca de 20 homens chegaram em 4 carros e dispararam várias vezes contra as guaritas. O alojamento e o portão principal que foi derrubado depois de uma explosão. Houve troca de tiros entre os bandidos, policiais e também agentes prisionais. Ao mesmo tempo, um grupo fechou uma rodovia. Um tenente que tentava conter a ação foi baleado na cabeça e levado ao hospital em estado grave. O objetivo era resgatar 4 homens que foram presos no mês passado em Lucena, na região metropolitana de João Pessoa, após um ataque a um carro forte. 35 detentos já foram recapturados. Claro, se novas informações, outras prisões acontecerem, nós voltamos a tocar nesse assunto.
E agora, olha só, a nossa reportagem encontrou um paciente da rede pública de Belém do Pará que provocou uma comoção nas redes sociais na semana passada. A história dele foi compartilhada por milhares de pessoas. É que ele sofre de diabetes e hipertensão e não sabe ler as receitas médicas. Mas foi salvo pela sensibilidade de uma equipe, de uma unidade de saúde e, claro, também pela criatividade dessa turma. A atitude de uma médica e de uma estudante de medicina desta unidade de saúde chamou a atenção quanto à humanização dos profissionais no atendimento aos pacientes. De uma forma simples, usando fitinhas coloridas, elas facilitam a leitura da receita. Aconteceu com o senhor que sofre de diabetes e hipertensão. A gente sempre reparava que ele não aderia adequadamente ao tratamento e aí a gente, em uma das consultas, identificou que ele não conseguia, na verdade, ler as letras da receita. No método da fitinha, cada uma delas ajuda o paciente a saber qual medicação tomar. Essa daqui a gente pensou mais no amanhecer. O amarelo seriam medicações para ele tomar durante o dia, né? Que lembraria o sol, que está de manhã. E o azul as medicações que ele faria durante a noite. A Manuela, que estagia no posto há um mês, aperfeiçoou o método, que dessa vez deu certo para o paciente. Uma espécie de legenda para ele entender qual era o horário de cada fita. E essa história ganhou repercussão depois que a Gabriela, irmã da Manuela, publicou a foto da receita em um perfil de uma rede social. Comoveu as pessoas foi ver que elas se esforçaram para fazer uma atitude que foi simples, mas que com certeza vai ter um impacto muito positivo na vida do paciente. A gente lida com várias dificuldades que vão ser realidade depois e que não tem como aprender no livro, que a gente só aprende vivendo mesmo. Tá aí, um ato simples e tão eficaz. É de gente assim, ó, que o mundo está precisando, que pensa no outro, na dificuldade, para tentar melhorar cada vez mais a nossa situação. E agora eu faço um rápido intervalo, não sai daí que tem muito mais para você aqui nessa edição do Alerta Brasil. Daqui a pouco eu tô de volta. Já estamos de volta, agora 9 horas e 29 minutos. E é o momento de ver também algum flagrante curioso pelo mundo e ninguém melhor para falar disso que ele, que está na nossa redação, o Jonathan Mazini. Meu amigo, um ótimo dia para você. Oi, Ogatti, um bom dia para você e para todos. Olha só, o caso de hoje vem de Taiwan e a cena é impressionante, viu? 2 crianças sobreviveram a um grave acidente. Elas foram jogadas para fora do carro. Olha só as imagens. As imagens foram feitas pela câmera instalada no painel de um carro que trafegava na mesma rodovia. O carro em que as crianças estavam acerta em cheio a traseira de um outro veículo durante uma tentativa de ultrapassagem. 2 crianças foram lançadas para fora. Nas imagens, é possível ver uma delas caída no meio da estrada. O automóvel era dirigido pelo pai das crianças e elas não usavam cinto de segurança no momento do acidente. Segundo as autoridades locais, 3 pessoas ficaram feridas no desastre e nenhuma delas corre risco de morrer. Quando eu vi essas imagens, Ogatti, eu fiquei pensando o seguinte: você imagina se algum carro não enxerga essa criança e passa por cima? Seria uma tragédia na hora, né? Porque a criança super pequenininha fica ali no meio da faixa da rodovia. Ou seja, nenhum motorista teria facilidade para enxergar. Por sorte, foi retirada antes que isso acontecesse. Exatamente, Jonathan. E tem outra situação. A gente viu ali durante a reportagem todo mundo sem cinto de segurança. A gente acabou de mostrar aqui agora o feriadão, 7 de setembro, o pessoal foi viajar. A situação no sul do país realmente muito triste, porque lá foram diversos acidentes registrados aí entre sexta até o último domingo. E a gente percebe que mesmo o pai, carregando os próprios filhos, não tem essa consciência de colocar cinto na criança quando pega a estrada. Não, e eu acho que essa reportagem também é importante para os pais, que aí falam, não vou usar cadeirinha com o filho, né? Vai ser só um percurso curto, né, até o mercado, enfim, a gente nunca sabe. Então é melhor deixar a criança segura dentro do veículo do que correr o risco de participar, de passar por um acidente como esse que a gente viu aí nas imagens. Nesse caso, teve muita sorte, mas essa história poderia ter terminado muito diferente. Então, atenção pais, alerta com os filhos, todo mundo no carro muito bem equipado, seguro, para que num acidente, né, o próprio nome diz, um acidente, ninguém está prevendo quando vai acontecer, que todos possam sair sãos e salvos e sem nenhum problema.
Alerta total. Jonathan, obrigado pelas informações. Amanhã a gente conversa um pouquinho mais. Combinado. Boa semana. Tchau. Para nós. E bombeiros de pelo menos 5 estados brasileiros estão em alerta por causa dos riscos de queimadas. Em Goiás, a tecnologia está ajudando a combater o problema. O sol quente e o mato seco são combustível para o fogo. Onde tem ponto vermelho no mapa, tem chamas. Essa é uma imagem do satélite da NASA que os bombeiros acompanham em tempo real. Em Goiás, nesse momento, existem 1.198 focos de incêndio. E não é o estado que está em pior situação. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, emitiu sinal de alerta no Tocantins, Pará, Amazonas e Mato Grosso, que ultrapassa 16 mil focos. Aqui, a tecnologia tem ajudado muito a combater os incêndios florestais. Os bombeiros não esperam mais serem chamados. Assim que o fogo aparece ali na tela, eles vão imediatamente até o local. O drone é outro equipamento que também tem feito a diferença. As imagens de cima ajudam a identificar os pontos críticos e deslocar a equipe. E mesmo depois que o fogo é controlado, ele faz uma varredura para verificar se ainda há algum foco. Essas estratégias foram adotadas há 4 meses em Goiânia. Está ocorrendo os incêndios, só que eles estão sendo de menor vulto graças a essa tecnologia e graças à efetividade do Corpo de Bombeiros. E o calor provocou uma imagem inusitada em Goiás. O redemoinho se formou em Edéia, a 120 quilômetros de Goiânia. Essa imagem que você está vendo aí registrada por celular. O tempo quente e seco é que ajuda na formação dessas colunas de poeira. E segundo os meteorologistas, a velocidade do vento dentro do tubo pode chegar, olha só, aproximadamente 100 quilômetros por hora. Por sorte, está aí o registro e ninguém ficou ferido, mas a cena realmente é impressionante. Olha o tamanho disso. Imaginar que lá dentro o vento chega a uma velocidade de 100 quilômetros é para deixar todo mundo afastado. Tá aí, ó. Imagem impressionante para essa segunda-feira. E no Rio de Janeiro, traficantes foram flagrados exibindo armas e portando fuzis, mais uma vez em baile funk. No meio do baile funk, criminosos fortemente armados. Alguns carregam fuzis. Seriam os seguranças da festa e das lideranças do tráfico de drogas da região. Esse tipo de evento reúne multidões e os criminosos circulam livremente entre as pessoas. Os frequentadores parecem acostumados a esse cenário. A estrutura montada era grande, com várias lonas, equipamentos de som, palco e artistas convidados. A PM diz que acompanhava tudo à distância e que uma operação na hora do baile poderia pôr em risco centenas de pessoas por causa da possibilidade de tiroteio com os bandidos. Tem que ser feitas são ações de inteligência, mapear o território, identificar quem são os participantes desse evento, os organizadores do evento, fazer a identificação deles, saber previamente através de ações de inteligência a data e a hora que esse evento irá se realizar e impedir que ele aconteça. Para os moradores, a ostentação de armas durante o baile não é nenhuma novidade. Segundo eles, a festa seria patrocinada pelo próprio tráfico. Com a ordem dos bandidos, drogas também seriam vendidas livremente. O Complexo da Maré é um dos principais alvos das forças de segurança que participam da intervenção federal, aqui no Rio. Os flagrantes foram feitos nas comunidades do Parque União e da Vila do João, 2 das 16 comunidades do Complexo da Maré. A região é cortada por 3 das principais vias expressas da cidade: as linhas amarela, vermelha e a Avenida Brasil. Ao todo, cerca de 130 mil pessoas vivem na região. Confesso que é difícil de entender. Você viu, a festa ocorreu, todo mundo por lá vendendo droga, os criminosos carregando fuzis e a polícia na porta do evento acompanhando tudo. É realmente difícil de encontrar lógica nessa situação aí no Rio de Janeiro. E metade dos jovens brasileiros de 16 a 25 anos tem HPV, o vírus que pode causar câncer de colo de útero. Para se proteger, é preciso tomar 2 doses da vacina, que é muito importante. Ela está disponível no SUS e, mesmo assim, muita gente não volta depois da primeira dose. Luísa, Felipe e Bruno. Eles são trigêmeos, têm 13 anos e já tomaram as 2 doses que protegem contra o vírus do HPV. Uma bobagem não ir atrás de vacina. Algo tão simples que pode salvar a vida. O incentivo veio da mãe. É uma oportunidade
que essas crianças e que esses adolescentes estão tendo, que a gente não teve, a minha geração não teve. O HPV é o papiloma vírus humano, responsável por provocar diversos tipos de câncer, entre eles o do colo de útero. A principal forma de contágio é pela relação sexual sem proteção. Por isso, a vacina é importante antes de iniciar a vida sexual. Mas ela tem um detalhe importante. Essa proteção, ela só acontece se houver o reforço. Então, não basta apenas uma dose. Tem que ser feita a segunda dose para que esses adolescentes estejam protegidos. Só aqui em Campo Grande, 5.000 adolescentes não retornaram aos postos de saúde para tomar a segunda dose. Desde que a vacina foi disponibilizada pelo governo, pouco mais de 40% das meninas foram imunizadas. E para os meninos, esse número é ainda mais preocupante. Apenas 13% tomaram as 2 doses. O Ministério da Saúde espera vacinar mais de 20 milhões de adolescentes em todo o país. Isabelle, de 12 anos, entendeu o recado. Todas as vacinas eu já tomei. Tá aí o recado dela. Se a vacina está disponível, não fica esperando a doença aparecer, porque depois não adianta chorar pelo leite derramado. O Alerta Brasil agora faz uma pausa, vai mandando o seu recado para o nosso WhatsApp, fala de onde você é, de que cidade nos acompanha, que até o final dessa edição eu te mando um recado especial, fechado? Não sai daí, que daqui a pouco eu tô de volta. Já estamos de volta, acerta o seu relógio, agora 9 horas e 44 minutos. E a gente segue direto para o interior de São Paulo, onde está o Thiago Valentim, ele que traz informações da morte do irmão da ex-ginasta Laís Souza. Thiago, que tragédia para essa família, né? Um ótimo dia para você. Conta agora para o pessoal do Alerta Brasil o que aconteceu. Olha, realmente muita tristeza, viu, Algarte? Um bom dia a você, uma boa semana a todos que acompanham ao vivo aqui o Alerta Brasil. O Matheus da Silva Souza, de 36 anos, ele estava em Miguelópolis, Algarte, que fica aqui na região de Franca, no Rio Grande, praticando pesca subaquática, quando, infelizmente, segundo as primeiras informações, teria tido aí um mal súbito e, infelizmente, morreu afogado, viu? A informação é que isso aconteceu em uma represa na cidade, onde a família passava o feriado agora de 7 de setembro em um rancho, e aí o Matheus decidiu pescar com os amigos. Ele, então, foi deixado em um ponto dessa represa e quando o barco voltou para buscá-lo, por volta das 5 da tarde, o rapaz não foi mais encontrado. Os amigos, inclusive, fizeram buscas no local e encontraram o corpo do Matheus em um ponto de pouca profundidade. Os familiares disseram à polícia que ele conhecia muito bem o local e praticava ali com frequência essa pesca subaquática. E olha, ele não usava, tem um detalhe, né? Ele não usava o cilindro de oxigênio. O corpo foi levado para o IML de Ituverava e depois velado e enterrado na cidade de Ribeirão Preto, onde ele morava com a família. A Polícia Civil abriu um inquérito, vai apurar mais detalhes sobre essa morte, mas de acordo com o delegado que está à frente do caso, a gente reforça, ele acredita que o Matheus teria sofrido então um mal súbito. Ainda há indícios, né, que a vítima não teria liberação médica para fazer esse tipo de atividade embaixo d'água, por isso ele não teria resistido então há tanto tempo mergulhando para tentar pescar esses peixes, que ele fazia isso com muita frequência, né? Claro que a Laís, nós não temos informações, mas ela não estava, né, na cidade no momento que aconteceu, em Miguelópolis, e também não teria acompanhado o velório e enterro do irmão, porque ela está fora do estado de São Paulo. Essas são as primeiras informações passadas pela família, mas como você disse muito bem, né, infelizmente, mais uma tragédia. A Laís, que vai se recuperando, dando passos importantes em busca da recuperação dos movimentos, depois do acidente que sofreu quando ainda treinava para as Olimpíadas de Inverno, e agora ela se recuperando, a família comemorando cada avanço da Laís Souza, mas infelizmente essa notícia trágica, sabendo que o irmão dela perdeu a vida esse final de semana afogado em Miguelópolis, aqui na região de Franca. Viu, Algarte? Eu volto com você ao vivo agora nos estúdios da Record News. Que tristeza, Thiago. Não tem como definir essa situação de outra maneira. Obrigado pelas informações e um ótimo dia para você. Amanhã nós conversamos um pouco mais. E agora um alerta, o cuidado com leilões de carro na internet, principalmente com aqueles que oferecem veículos por preços abaixo do mercado. A chance de uma pessoa pagar e nunca ver o carro é maior do que você imagina.
Por pouco, Paulo não foi enganado num leilão falso. Ele tinha interesse num carro anunciado neste site e se inscreveu para participar do leilão online. Eu entrei em contato com eles 2 vezes por e-mail, pedindo que queria ver o carro, queria até participar do leilão presencial, que eles disseram que teria um leilão presencial lá. E eles não me responderam. Mesmo assim, arrematou o carro e fez novo contato por telefone. Não sei se teria essa possibilidade de eu ver o carro antes, porque eu já até peguei o dinheiro com o banco e tudo, mas eu queria ver o carro antes de poder fazer o pagamento. O senhor vai retirar o carro pessoalmente ou vai pagar o frete? Eu vou retirar pessoalmente. A proposta do atendente no outro lado da linha foi surpreendente. Então, no caso, o senhor pode estar vendo o veículo quando o senhor for retirado. A desconfiança aumentou quando ele descobriu que o endereço da empresa era num terreno baldio em Itaquaquecetuba, cidade da Grande São Paulo. Em mais uma ligação para a empresa, ficou claro que era mesmo um golpe. Depois que eu arrematei esse lote, eu entrei em contato com o Sindicato dos Leiloeiros de São Paulo, tá? Sim. E falaram que esse site não é um site verdadeiro. Falaram que se trata de um golpe, isso. Paulo fez boletim de ocorrência e denunciou a empresa ao Ministério Público Federal. A desconfiança dele evitou um prejuízo de R$ 31.500. Eu percebi que era golpe, deu tempo e não cheguei a fazer o pagamento, mas sei que tem muitas pessoas que acabam caindo nisso, né? Quando eu fui na delegacia até falaram que uma pessoa tinha chegado a pagar R$52 mil e uma mulher que estava do meu lado falou que tinha pago R$12 mil para eles. Só esse ano, o Sindicato dos Leiloeiros do Estado de São Paulo já identificou 16 sites falsos de leilões. Eles usam como atrativos ofertas vantajosas. As vítimas costumam procurar o sindicato para saber se as empresas são idôneas, mas muitas vezes é tarde demais porque o pagamento já foi feito. Essas quadrilhas estão muito bem organizadas. Tem divulgado, inclusive, anúncios, tem feito anúncios em sites de busca, anúncios em redes sociais. Para não perder dinheiro, a primeira recomendação do sindicato é conferir se o leiloeiro é uma pessoa. Conferir no site da Junta Comercial se a pessoa é leiloeiro. O site da Junta Comercial disponibiliza todos os leiloeiros, inclusive com seus contatos. Você tem como verificar isso antes? Sempre verifique a origem do site. É comum páginas falsas usarem domínios de internet de fora do país, com a extensão .com e não .com.br, como normalmente acontece. Ver o carro antes do leilão é essencial. Todo leilão, 24 ou 48 horas antes, está disponível a visitação dos lotes. Então, quer dizer, se a pessoa começar a enrolar, dizer que vai passar depois o endereço para visita e nunca passa o endereço, isso é outro indício claríssimo. Confira também em que conta vai ser depositado o dinheiro. Tem que ser diretamente na do leiloeiro e nunca de um terceiro. O número de ligações aqui no sindicato de pessoas que estão caindo no golpe tem diminuído. Então a gente espera que, se a gente não tem como tirar isso do ar, se não depende da gente, a gente espera, pelo menos com a nossa informação, acabar com isso o quanto antes. Paulo acha difícil que isso aconteça porque o próprio site que denunciou continua no ar. E é uma pena, porque a gente vai acabar caindo nisso, mas a gente vai acabar gastando dinheiro com isso, perdendo dinheiro. A Secretaria de Segurança Pública acabou divulgando uma nota falando que lamenta e que não concorda com esse tipo de situação. É claro que a gente continua acompanhando esse caso, vale registrar que foi registrado como estelionato e está sendo investigado. Nós tentamos entrar em contato com o site Itaqua Leilões, mas não conseguimos nenhum retorno. E agora eu faço um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco o Alerta Brasil está de volta com muito mais. Daqui a pouco eu estou de volta. Estamos de volta, acerta o seu relógio, agora quase 10 da manhã, 9 horas e 57 minutos. E para encerrar o Alerta Brasil de hoje, a gente tem uma reportagem onde uma câmera de segurança flagrou um furto de ração em um pet shop. Só que o autor desse furto foi um cachorro. Ele levou o pote cheio de ração para alimentar outros colegas que ele tinha pela rua. Olha só. Preste atenção na imagem. O suspeito se aproxima. Dá uma olhada nos potes de ração e água. Até parece olhar em direção à câmera. Dá uma olhada em volta, analisa bem o ambiente e, quando percebe que a barra tá limpa, pega o pote de ração e comete o furto. Nós seguimos a pista da câmera de segurança e fizemos o mesmo trajeto do cãozinho ladrão, que andou com o pote de ração por quase 1 quilômetro. Depois de percorrer todo o trajeto, o cachorro veio até essa casa aqui. A gente consegue até ver, ó, que o pote que aparece nas imagens das câmeras de segurança com a ração ainda está aqui no local. Ele trouxe a comida até aqui,
com um motivo. Olha só, compartilhar com os outros colegas que moram aqui nessa casa. Na casa são vários animais. Alguns até se parecem com o cão das imagens, mas é difícil afirmar. A Graciele, que é dona do pet shop onde tudo aconteceu, coloca ração e água na rua todos os dias. E agora, com a lição que o cachorro ladrão ensinou, ela vai continuar ajudando o próximo. Eu acho que isso é um aprendizado, né? Se os animais fazem isso, então a gente também pode sempre fazer. Sempre um pouquinho pelo outro, sempre fazendo. E nesse caso foi um furto solidário que até amolece o nosso coração. Você viu que ele levou ali a comida que é colocada todos os dias pela dona do pet shop, mas para dividir com os outros coleguinhas que deviam estar com fome, e aí acabou levando, deixando até a vasilha por lá. O Alerta Brasil de hoje está chegando ao fim, mas antes, claro que eu quero mandar um abraço para o pessoal que participou pelo nosso WhatsApp. Tem o Leudiano de Marabá, que fica no Pará. Também tem o Simvaldo Oliveira de Guaiúba, no Ceará. Também tem o Cristiano de Lagoa do Itaégua, em Pernambuco. Eu quero agradecer a participação de vocês. É claro que a gente vai recebendo várias mensagens e a gente vai selecionando algumas, porque são bastantes. São bastante, melhor dizendo. Vai mandando mensagem pra gente que no decorrer dessa semana, claro que eu te mando um abraço especial. A nossa edição do Alerta fica por aqui, mas amanhã às 8h30 eu tô de volta. Até mais!